boa noite a todos, né? Agradecer aí a presença de vocês, né? Agradecer em especial aí a presença do professor Jonathan, também do professor Vitor, né? E todos que estão presentes. Dá uma boa noite aí para o Zé Roberto. E, bom, agora, né? Hoje é 28, né? 19h10. Vamos dar, então, a apresentação do TCC do Zé Roberto, né? Vou deixar com ele, né? Para que faça a apresentação do título e logo em sequência nele começa a, de fato, fazer a sua defesa. Ele terá em torno de 30 a 40 minutos, né, para fazer essa apresentação. Então, em seguida, faremos a seguinte dinâmica. Após a apresentação do Zé Roberto, o professor João, como membro externo, eu não sei se nem tão externo assim, né, ele vai realizar suas considerações, logo em seguida, Vitor, que é mais de casa, né, ficando eu por último. Explicando que nós vamos também fazer a seguinte dinâmica. Ao final das nossas considerações, vocês vão ficar nessa sala, tá? Nós três, eu, Jonathan e o professor Vitor, nos encaminharemos para outra sala para discutir, né, o trabalho Zé Roberto. Em seguida, quando nós tivermos o veredito, a gente retorna para cá, ok? Então, quem estiver assistindo não precisa sair daqui da sala, não. Nós que vamos nos retirar. Depois a gente volta, tá bom? Zé Roberto, tá com você aí. Beleza. Fica à vontade aí. Vocês estão vendo a apresentação aí? Tá aparecendo para vocês? Tá sim, tá aparecendo sim, Zé. Ah, beleza. Pessoal, primeiramente, boa noite. Eu sou José Roberto e o título do meu trabalho é Avaliação dos Impactos Socioambientais provenientes da implantação de sistema eólico offshore no município de São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro. O orientador do trabalho é o professor Luiz Fernando Rosa Mendes. Bom, a diversificação da matriz energética, ela tem um fator muito importante para a energia de fonte renovável, tá? E, geralmente, quando a gente fala de energia renovável, automaticamente a gente faz uma ligação com as questões ambientais. Porém, esse não foi o principal fator, né, que impulsionou o desenvolvimento da energia, da fonte de energia renovável. Tá? Então, para a gente entender o contexto, vamos voltar um pouco no tempo. Logo após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma forte ascensão econômica, que foi ali de 1946 até o finalzinho da década de 1960. E, nesse período, já começou a observar um certo desequilíbrio entre oferta e demanda de energia, principalmente no que se refere ao consumo de petróleo. Tá? E, para piorar a situação, em 1973, ocorreu a Guerra Árabe-Israelense, que foi o Egito e a Síria contra Israel. E, naquela época, os Estados Unidos defenderam os interesses de Israel, já a antiga União Soviética dos países árabes. Então, criou-se ali uma tensão geopolítica que fez com que os países árabes estabelecessem um embargo petrolífero aos países importadores de petróleo. E, com isso, o barril de petróleo valorizou aí 400% em 5 meses. E, naquela época, os países eles eram dependentes do petróleo como principal fonte de energia. Então, eles ficaram meio que desesperados com a situação e procuraram medidas para diversificar a matriz energética. Foi nessa época que, por volta de 1975, que os Estados Unidos implementou um programa de incentivo para a energia eólica.
quem coordenou esse programa foi a NASA. Ao mesmo tempo, a Alemanha começou ali a desenvolver a energia nuclear, a Rússia e a França também foram pelo mesmo caminho. A Dinamarca já com a eólica também em andamento. O Brasil, nesse período, lançou o PROAL. Então, cada um ali foi definindo uma medida para diversificar a matriz. Tá? E, com isso, além disso, teve também as questões ambientais, que foram começar a entrar no contexto, né, por volta da década de 1980. Tá? Foi quando começou a aumentar as preocupações com as questões ambientais. Em 1983, a Organização das Nações Unidas, a chamada ONU, criou uma comissão de Brundtland. Em 1985, ocorreu o acidente de Chernobyl. Chernobyl que começou a ser construído ali por volta do início da década de 70, quando começou essa tensão. Após o acidente de Chernobyl, os países começaram a ficar mais preocupados com as questões ambientais, principalmente em relação à energia nuclear. Então, naquela época, a Alemanha já começou a pisar no freio, e a França também, a mesma situação. O pessoal ficou na dúvida se ia para frente com a energia nuclear ou não. E, em 1987, teve a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também promovida pela ONU. Depois teve a Conferência Rio 92. Em 1997, o Protocolo de Kyoto, que foi quando ficou mais nítido essa preocupação com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. E também, um ano que foi muito importante para a energia renovável foi o ano de 2007, quando o Conselho Europeu definiu 20% do consumo energético total através de fontes renováveis. Tá? E, pessoal, vale destacar que a energia eólica offshore vem crescendo em alguns países, principalmente a China, que está avançando bastante com essa tecnologia, o Japão, a Índia, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã e os Estados Unidos, principalmente agora no governo atual do Biden, que está dando uma atenção maior para essa fonte de energia. A China já vem há algum tempo desenvolvendo. O objetivo geral do trabalho. A pesquisa tem como objetivo realizar uma avaliação preliminar dos impactos socioambientais provenientes da implantação do Parque Eólico Offshore de Aracatu 1, no município de São Francisco de Itabapoana. Objetivos específicos. Descrever o cenário atual da produção de energia eólica offshore no Brasil e no mundo, comparar os dois sistemas de produção de energia eólica, seja ele onshore ou offshore, e utilizar a análise da matriz SWOT no estudo de empreendimentos de energia eólica offshore. Bom, além do crescimento dessa fonte no cenário internacional, vale destacar que no Brasil, alguns empreendimentos estão em fase de licenciamento. Tá? Então, a gente pode exemplificar que, por exemplo, os empreendimentos que estão surgindo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tá? Nós temos empreendimentos, um empreendimento chamado Complexo Maravilha, que vai ser na direção do Porto do Açu. Temos o complexo Aracatu 1, que é no norte do estado do Rio de Janeiro, próximo, podemos dizer que é na direção de São Francisco de Itabapoana. O Aracatu 2, ele faz parte do mesmo empreendimento, esse de São Francisco, que é o Aracatu 1. Ele vai ser no sul do estado do Espírito Santo. E a região Nordeste, só no estado do Ceará, são 4 empreendimentos que estão em fase de licenciamento. Agora, lá na região Sul, nós temos até o momento, um empreendimento em fase de licenciamento. Ou seja, aqui no Brasil, essa tecnologia está dando os primeiros passos e alguns processos já estão lá no IBAMA para começar a construção. Além disso,
vale destacar também a relevância do desenvolvimento sustentável do setor energético, né? Hoje a gente vê aí as preocupações com a emissão de gases de efeito estufa aumentando cada vez mais, e também a gente vê essa necessidade, né, de buscar alternativas para essa situação atual. Bom, para a gente... Isso, tá certo. Bom, para a gente chegar na situação tecnológica atual, alguns pontos de destaque ocorreram ao longo do tempo. Tá? Alguns pesquisadores afirmam que as primeiras tecnologias para aproveitar a energia eólica surgiram por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Tem também alguns pesquisadores que falam que surgiu há 2.000 anos antes de Cristo na China. Tá? E isso aí ocorria através dos moinhos de vento que eram utilizados para o bombeamento hidráulico. E ali, por volta do século XV, século XIV, começou a ser disseminado em maior escala na Holanda e nos Países Baixos. Em 1887, voltando agora mais recente, no século XIX, em Glasgow, na Escócia, o engenheiro eletricista James Bliff construiu a primeira turbina eólica para geração de energia. Em 1891, foi a vez do dinamarquês Polacor, que construiu o primeiro sistema de turbina eólica. Já em 1930, aerogeradores foram utilizados para carregar baterias. Isso ocorreu nos Estados Unidos. No ano de 1955, Ulrich Reuter desenvolveu o precursor das turbinas eólicas atuais. São esses modelos, que foi um modelo mais próximo desse que a gente observa atualmente. E elas eram fabricadas com controle de passo e torre tubular. E naquela época, como eu citei anteriormente, por volta de 1980, quando os países estavam começando a buscar alternativas para diversificar a matriz, a Dinamarca já tinha uma certa tradição na operação de turbinas menores para a geração de eletricidade. Tá? Foi o país pioneiro no uso comercial de energia eólica. Inclusive, foi a Dinamarca que implantou o primeiro parque eólico offshore do mundo. Isso ocorreu em 1991. E aqui, o que a gente pode observar nesse gráfico? Que teve um crescimento não tão significativo de 2001 até 2007, porém de 2008 para frente teve um boom. Então, o que a gente pode observar aqui? Que logo após a medida da União Europeia do consumo de 20% de fonte renovável, houve um crescimento absurdo, né, no mundo inteiro da energia eólica. E a partir do ano de 2014, começou também a crescer a energia eólica offshore. Observa-se que é uma parcela ainda muito pequena no mundo inteiro. E o que também provocou esse desenvolvimento? A redução de custos, né? A redução de custos, ela contribuiu com essa expansão da energia eólica offshore. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2009, o custo da geração de energia eólica estava entre 101 a 169 megawatts-hora, enquanto no ano de 2019, esse custo estava entre 28 a 54 dólares por megawatt-hora. Tá? E o ano de 2019, ele foi o melhor ano para a energia eólica offshore mundial, com destaque, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, da China, 33% dessa fatia, 26% pertence ao Reino Unido e 24% à Alemanha. Tá? E com a parcela menor, outros países asiáticos. Né? Aqui também no meio está a Bélgica, o Vietnã, a Coreia do Sul. E aqui, olhando agora para a América do Sul, pessoal, nós não temos nenhum parque eólico offshore. Porém, assim como o Brasil, a Colômbia também está dando os primeiros passos.
E, inclusive, ele já tem uma data, um ano estabelecido para o início do funcionamento, que seria 2025. Então, fica a pergunta, aqui na América do Sul, quem vai liderar? Quem que vai dar o primeiro passo? Né? Colômbia ou Brasil? Isso aí a gente vai saber em breve. E aqui, olhando agora para o Brasil, como que nós estamos? No Brasil, a energia eólica foi implantada pela primeira vez em 1992, quando um aerogerador foi instalado em Fernando de Noronha. E, além disso, até os anos 2000, o Brasil não tinha desenvolvido essa tecnologia ainda em larga escala. Porém, no ano de 2001, nós tivemos um problema grave de energia quando teve o apagão, né? Foi um problema crítico, uma situação crítica na época, e o governo começou a buscar medidas para diversificar a matriz energética. Então, no ano de 2001, foi lançado o ProEólica, né, que é o Programa Emergencial de Energia Eólica. No ano de 2002, surgiu o PROINFA, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Tá? E esses dois programas, eles tiveram uma importância enorme para o desenvolvimento da energia eólica no Brasil. Porém, como a gente pode observar nesse gráfico aqui, o boom mesmo foi a partir do ano de 2009, que foi justamente quando ocorreu no Brasil o primeiro leilão de energia eólica. Foram contratados ali quase 2 gigas de potência e por um preço bem atrativo, né, para o investidor, por volta de R$ 148 por megawatt-hora, um investimento de 19 bilhões de reais. No ano seguinte, ocorreu o segundo leilão de energia de fonte renovável. O preço médio de energia foi um pouco mais baixo, R$ 130 por megawatt-hora, porém, o valor comercializado foi maior. Aqui já foram quase 27 bilhões em contratos longos, de 20 e 30 anos. Então, aqui nesse gráfico, a gente já pode observar como que a energia eólica avançou no Brasil após essas medidas. E no ano de 2016, o Brasil atingiu a marca de mais de 10 gigawatts de capacidade eólica instalada. Capacidade essa suficiente para abastecer cerca de 17 milhões de residências. Aqui, pessoal, a gente vê a matriz elétrica brasileira do ano de 2019 e 2020. Esse estudo ele é publicado anualmente pela empresa de pesquisa energética, e o nome desse balanço, né, é o balanço energético, desse documento, é o Balanço Energético Nacional. E o que a gente pode observar aqui? A energia eólica e a energia solar tiveram um aumento em relação ao ano de 2019. Além disso, a energia proveniente de derivados de petróleo diminuiu. Hoje, a energia eólica está quase igual ali com a biomassa, que atualmente tem 9% de participação na matriz elétrica brasileira. E através desse gráfico também, a gente observa a nossa dependência da energia hidráulica, né? Inclusive, esse é um dos principais motivos da nossa crise energética atual. 65% de participação dessa energia na nossa matriz. O que nos mostra, né, a necessidade de diversificação. Aí nós temos o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, que indica as áreas mais favoráveis para o aproveitamento da energia eólica. Como eu disse anteriormente, nós temos parques eólicos em fase de licenciamento na região sul
Sudeste e Nordeste. Então, através desse gráfico, a gente observa o porquê, né? Região Sul, esse Atlas, vale ressaltar que ele foi publicado em 2001, justamente quando começou ali o governo a buscar medidas, né? Então, região Sul, de acordo com esse Atlas, teria um potencial de 22 gigawatts. Região Sudeste, 29,7. Região Nordeste, 75 gigawatts. Uma enorme capacidade. E é justamente onde nós temos os parques eólicos que estão em fase de licenciamento atualmente. A região Nordeste é a região do Brasil onde tem a maior concentração dessa fonte de energia. Esse aqui é o Atlas, é um estudo divulgado pelo mesmo autor do Atlas Eólico Brasileiro. Esse aqui já é o Atlas Eólico do Estado do Rio de Janeiro. E ele publicou as regiões mais favoráveis para o aproveitamento da energia eólica. Tá? E, então, o que ele mostrou para a gente? Que a região norte do Estado do Rio de Janeiro é uma região excelente com enorme potencial para o aproveitamento dos ventos. Tá? Além disso, ele publicou também um estudo, que é o que nós estamos vendo nessa imagem, que mostra o potencial eólico de acordo com a sazonalidade, né, considerando as estações do ano. Então, a gente observa aqui que, independente da estação do ano, a região norte do estado do Rio de Janeiro é excelente, principalmente ali na região de São Francisco do Itabapoana, onde já existe o parque eólico onshore de Gargaú, né? E a gente observa aqui também a qualidade dos ventos na primavera, né? Um grande potencial. E aí, um tema que geralmente gera muita dúvida, né? O pessoal fica perguntando, qual seria a diferença, as principais diferenças do parque eólico onshore do parque eólico offshore. Bom, o parque eólico offshore, 47% do custo total é destinado à turbina, enquanto 22% é destinado à fundação. Já no parque eólico onshore, 75% do custo total é destinado à turbina, enquanto 6,5% é destinado à fundação. Para a implantação do sistema eólico sobre o leito marinho, é essencial que a estrutura seja apropriada para o local. Portanto, há maior gasto com as fundações, os cabos de transmissão e a infraestrutura. Então, isso justifica, né, essa diferença de custos. E vale destacar também que, nos últimos anos, as turbinas eólicas offshore estão cada vez mais altas e também com uma área de varredura maior. Essas características proporcionam maior eficiência ao sistema, pois as turbinas conseguem operar com maiores velocidades do vento. Hoje, pessoal, a gente já tem turbina aerogerador com capacidade de 15 megawatts, um único aerogerador, que é fabricado pela Vestas. E nessa corrida também tecnológica, tem um aerogerador da GE, que produz aí 14 megawatts, eles também estão tentando aumentar a capacidade, e a Siemens também está nessa disputa. Eles, a cada ano que passa, aumenta essa capacidade do aerogerador, de gerar energia. Vale destacar também que os ventos offshore, eles são mais intensos do que os ventos onshore, né? Com o aumento das turbinas eólicas, em algum momento, o transporte das pás não será viável através de rodovias. Isso aí foi destacado por um autor, né? E ele chama bastante atenção para isso. Geralmente, a densidade populacional é maior nas regiões próximas à costa. Portanto, não seria necessário uma extensa rede de transmissão. No caso aqui da nossa região, por exemplo, nós já temos uma certa estrutura ali na região do Porto do Açu, seja portuária, seja falando em termos de rede de energia.
E o impacto visual, né, das turbinas eólicas offshore é menor do que os impactos das turbinas eólicas onshore. Essa pesquisa consiste em analisar os impactos socioambientais da implementação do sistema eólico offshore Aracatu 1, que será na costa do litoral do município de São Francisco do Itabapoana, que, como a gente pode observar no mapa, está localizado na região norte do estado do Rio de Janeiro, onde já existe um parque eólico onshore. E vale destacar que, em relação ao PIB, o município de São Francisco de Itabapoana ficou na 46ª posição. Então, além disso, é um município que tem uma população pesqueira de 3 mil pessoas, ou seja, cerca de 7% da população total. Então, esse é um fator que merece a atenção do empreendedor. Só para efeito, para a gente comparar, né, a população pesqueira, Arraial do Cabo, 3,8%, Cabo Frio, 0,8%, Campos, 0,3%, Macaé, 0,4%, Quissamã, 1,8%, São Francisco, 7,4% da população total. E aí, na figura, nós temos a localização dos parques eólicos offshore Aracatu 1 e Aracatu 2. Aracatu 1, norte do estado do Rio de Janeiro, Aracatu 2, sul do estado do Espírito Santo. O Parque Eólico de Aracatu 1 terá, são 160 aerogeradores, com potência de 12 megawatts. A princípio, isso pode ter alguma alteração, né? Vai depender da tecnologia no momento. Mas a estimativa é que tenha um total de 2 gigawatts de potência. O Aracatu 1 e, somando, 4 gigas. Eles serão instalados a cerca de 20 km da costa, em profundidade de entre 15 e 35 metros. Tá? E, em relação aos impactos ambientais, foi realizada uma análise qualitativa e quantitativa da implantação desse tipo de projeto no litoral do município de São Francisco, a partir da matriz SWOT. Isso foi feito através de planilha eletrônica. E como que funciona aqui? Nós temos a primeira coluna, que são os pontos positivos, a segunda coluna, os pontos negativos. Primeira linha, ambiente interno. O que entra no ambiente interno? Entra aqueles fatores que a gente tem controle. Fatores de força, fatores de fraqueza. Na segunda linha, nós temos o ambiente externo. O que entraria no ambiente externo? São aqueles fatores que a gente não pode controlar, a gente não tem controle sobre. Seja fator de oportunidade, seja fator de ameaça. E, posteriormente, foram levantados os pontos fortes e fracos. Esses pontos eles foram colocados em cada quadrante, esse que a gente está vendo. Né? Em seguida, foi realizado um brainstorm com 3 especialistas da área para atribuir pesos em cada ponto levantado. Foi feita uma estimativa atribuindo ali uma escala de 1 a 10, sendo o valor de 1 o menos significativo, e o valor de 10, né, com maior impacto negativo. Bom, e a energia eólica offshore, ela, apesar de ser considerada uma energia renovável, ela também gera muitos impactos, né? Então, isso também deve ser levado em consideração. Então, quais são esses impactos gerados pela energia eólica offshore? O aumento dos ruídos, o risco de colisão de aves, conforme a gente pode observar nessa figurinha aqui ilustrando, mudanças no habitat da fauna bentônica, alterações na cadeia alimentar,
poluição proveniente do tráfego marítimo, lançamento de contaminantes no solo oceânico. E vale ressaltar que os impactos ambientais, eles variam de acordo com a fase do projeto. Por exemplo, o risco de colisões de aves é um impacto que acontece principalmente na fase de operação. Esse impacto ambiental varia de acordo com a região, a sazonalidade e as espécies daquele determinado local do empreendimento. Durante a fase de operação, os ruídos provenientes das turbinas eólicas, eles não alcançam níveis suficientes para provocar impactos na vida dos mamíferos marinhos. Porém, esse distúrbio acústico pode ser maior durante a manutenção. Por quê? Porque é nesse período que ocorre um tráfego marítimo maior, né? O impacto visual também é um problema para a geração da energia eólica offshore, principalmente na fase de operação. Esse é um assunto muito debatido, né? Porque um vai falar que tem impacto, outro vai falar que não tem impacto, mas para isso também tem uma medida de mitigação que eu vou falar posteriormente. Na fase de construção, os ruídos provenientes do tráfego marítimo e da instalação de fundações provocam impactos principalmente na vida dos mamíferos marinhos e das aves oceânicas. Com relação a isso, pessoal, a gente pode destacar que os mamíferos marinhos, eles dependem dos ruídos sonoros, eles se comunicam através de ruídos sonoros, de ondas sonoras. Então, quando você tem um ruído provocado por esse tipo de empreendimento, por um batistaca ou qualquer coisa do tipo, isso acaba atrapalhando essa comunicação. Um outro ponto importante é o tipo de fundação, né? A energia eólica offshore, o aerogerador offshore, tem vários tipos de fundação que são utilizados. Se não me engano, são cerca de 5. O mais utilizado é o monopilar, né, que é responsável por grande parte desses impactos, pois ele exige a utilização de batistaca que emite ruídos. Um outro problema são os cabos submarinos, né? Eles são responsáveis pelos impactos tanto na fase de construção quanto na fase de operação. Além disso, através de um processo, através do lançamento além disso, os cabos também, eles lançam produtos como, por exemplo, o bromo e o cloro, que podem provocar poluição química durante a fase de construção. Só que não para por aí, não são apenas impactos negativos, nós temos também os impactos positivos, né? Impactos ambientais positivos. O que seria? Os aerogeradores eólicos offshore, eles acabam formando recifes artificiais. Esses recifes favorecem o enriquecimento da fauna bentônica local. Além disso, com a proibição das navegações e da prática de atividade pesqueira na região, há o aumento da diversidade de espécies no local. Aqui, pessoal, é a matriz SWOT, onde a gente definiu tópicos de importância de pontos positivos e pontos negativos, e como eu citei anteriormente, na primeira coluna, aquilo que a gente tem controle, na segunda coluna, aquilo que a gente não tem controle. Cada linha dessa foi atribuído um peso de 1 a 10, como eu falei. E, após uma análise, né, chegou-se ao seguinte resultado. 27,36% dos pontos de forças foram variáveis de força, considerado positivo, 25,87% oportunidade, 23,88% fraqueza e 22,89% de ameaça.
Então, o que a gente consegue observar através daquele estudo anterior e com esse gráfico que eu estou mostrando agora? Que os pontos relevantes de força e oportunidade se destacam em relação aos pontos negativos. Apenas 46,8% de ponto negativo. E isso pode ser diminuído ainda mais através das medidas de mitigação, que é o que eu vou falar agora. Tá? As principais medidas de mitigação para a energia eólica offshore são planejamento da rota de cabos, utilização de cabos que reduz a emissão de campos magnéticos, evitar a utilização de cabos que liberam compostos tóxicos, principalmente o cloro e o bromo, como eu disse, para evitar a poluição química, planejar a implantação do empreendimento de acordo com o ciclo de vida e demobilização de espécies, analisar as rotas migratórias de acordo com a sazonalidade, em determinada época do ano, determinado pássaro passa naquela região, alguma tartaruga, algum mamífero marinho, então tudo isso deve ser analisado. Identificar os ambientes onde há maior concentração de aves limícolas e marinhas. As aves limícolas são aquelas que vivem em ambientes úmidos. Caracterizar a distribuição, riqueza e abundância da avifauna, avaliar a dinâmica e deslocamento da avifauna em terra e mar, identificar os locais de reprodução das aves, utilizar algumas espécies como indicadores, com o objetivo de monitorar os efeitos da implantação do empreendimento, e utilizar os dados supercitados no processo de definição do layout dos aerogeradores, para verificar se há algum conflito ou não. E aqui, pessoal, a gente consegue observar um exemplo, por que é importante avaliar, planejar de acordo com a sazonalidade e a concentração de espécies. Esse aqui é um estudo do Lopes, né, elaborado no ano de 2009, que ele fez com relação a uma rota migratória de tartarugas da espécie D. coreaceae. Tá? E ele identificou que existem quatro rotas aqui dessas espécies, tá? Elas, num determinado período do ano, saindo lá do Uruguai, vai até o norte do estado do Espírito Santo e retorna. Isso acontece no período do inverno até o verão. E então a gente observa através dessa imagem que é justamente onde está localizado o empreendimento. Então tudo isso deve ser levado em consideração na hora da instalação, né? É um fator muito importante. E, pessoal, após essa análise da matriz SWOT, o levantamento dos impactos ambientais, a gente tem a seguinte conclusão. A implantação da energia eólica offshore, ela segue crescendo significativamente nos últimos anos, tá? Em alguns países, principalmente os países asiáticos, os Estados Unidos dão os primeiros passos agora, Vietnã também desenvolvendo essa tecnologia, Taiwan, Coreia do Sul, e enquanto no Brasil nós estamos avançando com essa tecnologia, tá? Mas a gente não está para trás, não. De acordo com algumas pesquisas, né, já está bem avançado o processo de licenciamento ambiental desses empreendimentos. E também há um interesse dos empreendedores nesse tipo de energia. Além disso, observa-se a importância de novos estudos em relação ao sistema eólico offshore, principalmente no que se refere aos impactos socioambientais. Como a gente pôde observar, nós temos um conflito com um ambiente onde tem mamíferos marinhos, aves, e também local onde há presença de pescadores, né, que depende dessa atividade para sobreviver, para se alimentar, colocar uma comida na mesa. Então, tudo isso deve ser avaliado, principalmente no início do empreendimento, na fase de implantação, de estudo. A implantação dos parques eólicos offshore pode gerar conflito, como eu disse,
E é importante que todas as partes interessadas estejam engajadas no planejamento do empreendimento, principalmente durante as etapas iniciais. Tá? E, por fim, através da matriz SWOT, constatou-se que os pontos relevantes de forças e oportunidades se destacam em relação aos pontos negativos. Bom, essa foi a minha apresentação e eu queria aproveitar esse momento final da minha apresentação para agradecer, né, ao Instituto Federal Fluminense, ao IF Guarulhos, por essa oportunidade de estar concluindo, né, o curso de Engenharia Ambiental, mais uma etapa que o IF faz parte, que eu já fiz o técnico no IF também. Agradecer a todos os professores, né, principalmente ao professor Luiz Fernando, que me deu todo apoio durante a elaboração do trabalho de conclusão do curso e que me auxiliou demais. Também gostaria de agradecer aos professores que estão na banca, que disponibilizaram tempo para estar aqui avaliando o meu trabalho. O professor Vitor e o professor Jonathan. E agora está com você, pessoal. Bom, Zé Roberto, muito obrigado, né? Quero agradecer aí a sua apresentação, que eu cronometrei, né? Foi exatamente aí 39 minutos, então está dentro do que a gente estava esperando mesmo, né? Então, para a gente não perder tempo, né? Eu vou passar a palavra, então, para o professor Jonathan, né, fazer as suas considerações, logo em seguida, né? Passando para o professor Vitor, tá bom? Deixa eu me localizar aqui, esse negócio de dois equipamentos sempre complica. Bom, gostaria de agradecer aí, né, pelo convite, participar da banca de defesa aí do Zé Roberto, agradecer ao Luiz Fernando, dizer que é um prazer, uma satisfação estar participando desse processo, e poder rever aí meu amigo Vitor. A gente compartilhou alguns momentos aí em Guarulhos, né, campus que eu trabalhei 10 anos, então tem sempre um prazer participar desses processos formativos dos alunos. Da gente ser mais direto, né, primeiro dizer que o Zé Roberto ele ficou numa situação muito complicada quando o Luiz Fernando me convidou, porque há uns dias atrás eu convidei ele para participar da banca de um aluno meu e ele desceu a lenha. Então, nada mais justo que eu faça o mesmo agora, nesse momento. Então, você ficou meio numa situação muito ruim aí por causa do seu orientador. Tá? Então, mas é assim mesmo. Mas, falando sério, bom, seu trabalho ele está muito bem escrito, né? Pouquíssimos, para não dizer nenhum, né, erro ortográfico, enfim, muito bem escrito mesmo, não tem bem elaborado. Algumas coisas, assim, normal, né, de se observar, eu marquei lá no texto, teve um parágrafo lá que você colocou que eu achei ele meio solto. Você começa falando de uma coisa e, de repente, você vai e bota um parágrafo que eu acho que ficou, até marquei lá. Depois eu passo para vocês. Deixa eu até ver qual foi. Vocês terem uma... Isso aqui, na página 19 aí. Teve um parágrafo que eu achei que ficou meio solto aí. Mas depois vocês olham, não é nada demais. Beleza. E assim, o que eu posso falar do trabalho como um todo, né? O trabalho é muito interessante, muito
pertinente, né? A questão energética, ela é sempre muito importante, né, para o país, tanto do ponto de vista econômico, né, tanto do ponto de vista social e ambiental, né? É um tema complexo que normalmente abrange, né, esses vários setores, né? De um lado, a gente tem a economia, né, que precisa, de certa forma, crescer ou se estabilizar. Nós temos uma demanda de energia para atender a essa questão econômica, né? Por outro lado, a gente tem uma demanda ambiental, isso discutido em todo o mundo, né? Com várias referências, com várias associações de países, né? Vários acontecimentos ao longo da história aí que a gente tem travado na ONU, né? Também aí a gente pode ser detalhou, né? Ou falou, comentou no seu trabalho sobre a Rio 92, né? A gente tem a Rio +20, a gente tem uma série de questões, né, relacionadas ao ambiente, né? E a gente tem a questão social, né, que é atender a demanda do bem-estar social, né, da população. Então, a energia elétrica, ela meio que permeia todas essas situações e ela é muito importante, né? Então, tratar desse assunto é sempre muito, muito bom, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma tecnologia que vem exatamente para auxiliar e tentar equilibrar esses três fatores, né, que eu disse, tanto econômico, tanto social quanto ambiental. Então, essas, né, são as políticas, né, que normalmente hoje o mundo todo debate sobre energia elétrica, né? Por um lado, né, a gente tem a necessidade, por outro lado, a gente tem também a necessidade do equilíbrio, né? Isso é importante. Então, assim, o seu trabalho, né, eu achei ele muito interessante, né, na sua proposta, mas eu confesso que no começo ali, né, mas aí eu sei também que, de repente, pode ser até uma própria orientação do Luiz Fernando, que eu conheço bem os trabalhos que ele faz, né, mas eu achei que você perdeu muito tempo falando do processo eólico, né, voltando, até estava lembrando aqui de Don Quixote, né, então, assim, de certa forma, eu acho que você perdeu muito tempo naquilo ali, né, é lógico que não é algo ruim, né, mas eu acho que você poderia até, em determinado momento, ter economizado um pouco nas suas palavras, mas, assim, é lógico, não é um problema o trabalho, né, seu trabalho, ele traz, né, bastante coisa. Mas aí, junto a isso, eu senti um pouco de falta de você falar mais sobre os impactos, né? Eu acho que quando chegou nos impactos, você foi muito direto, né? Eu acho que poderia, de repente, ter detalhado um pouquinho mais, normalmente, quais são os impactos, né? Você colocou lá no texto, falou um pouquinho de cada um, mas eu acho que você poderia, em determinado momento, ter trabalhado um pouquinho mais esses temas, né? Já que você está exatamente tratando dos impactos, né? Então, por exemplo, até impacto ambiental, você até foi mais detalhista, né, em algumas situações. No entanto, quanto parte por social, né, eu achei muito, muito raso, né? Eu acho que você poderia ter explorado mais as questões dos impactos sociais, né? Em determinado momento você fala a respeito de pescador e etc., mas também, assim, muito superficial. Eu acho que poderia, em determinado momento, você detalhar um pouquinho mais sobre isso,
a partir até dos trabalhos, né, que já existem e daquilo que já foi praticado nessas usinas, não só a offshore, como a onshore, né, que, de certa forma, elas são co-irmãs, né, então, talvez os impactos modifiquem um pouco, mas talvez estejam muito relacionados, né? Então, eu acho que você poderia, em determinado momento, ter explorado mais um pouquinho desses impactos. Uma coisa que eu achei, assim, mas aí eu vou até, de repente, eu não sei como é que está o andamento desse tipo de trabalho, desse tema seu, do Luiz Fernando, talvez sirva até como uma proposta para trabalho futuro, mas eu acho que seria interessante fazer um comparativo, já que a gente está falando do município de São Francisco, que tem uma usina onshore, né, e agora existe a perspectiva de ter essa usina offshore, quem sabe fazer um comparativo dos impactos de uma com outra, né, e de repente correlacionar e ver o que é lógico que isso talvez não se encaixe no seu trabalho, porque eu acho que isso dá um outro trabalho ou 2 trabalhos de TCCs, né? Mas eu acho que, de repente, pode ficar lá como sugestão de trabalho futuro, fazer esse comparativo de um com o outro, de repente, tratar os impactos que foram gerados com a usina onshore, né? O que foi feito de estudo na época da implantação, se teve algum estudo posterior, né, para avaliar alguma coisa, avaliar as questões sociais que aconteceram no município em função da usina, que eu sei que tiveram alguns, né, tiveram alguns impactos tanto para aquela região ali, das pessoas que moram ali em volta, também no ponto de vista da empresa bancar alguns cursos de qualificação para o pessoal, então, tiveram algumas ações, né, que foram relacionadas àquela usina ali. Então, de repente, poderia fazer um contraste, né, de um com o outro, para ver como que está essa questão. Uma outra coisa que eu senti um pouquinho de falta, na figura 23, você trata da estrutura de custos, né? Você fala assim, tantos por cento do custo é relacionado à implantação, ou à base, enfim, você detalha ali, né? Eu não sei se seria, de repente, interessante, nesse momento, fazer um comparativo do valor do megawatt-hora de uma usina com a outra. Eu não sei nem se a gente tem isso, confesso que eu não fiz uma pesquisa, poderia até ter feito uma pesquisa para sugerir para vocês, mas eu tive uma semana meio conturbada, semana passada, não consegui fazer isso. Mas, de repente, se houver, né, essa possibilidade, eu acho que seria interessante colocar, até para a gente saber, né, será que o megawatt disso é tão diferente do outro, dessa usina, né, quais são essas questões mais relacionadas a financeiro, né, dessa proposta, né, que eu acho que, de repente, no final pode nem ser tão diferente assim, porque a gente sabe que o avanço da tecnologia, ela, de certa forma, consegue baixar bastante os valores, né, o seu trabalho até fala disso, né, você traz um trabalho de uma outra pessoa que fez um estudo de 10 anos do quanto custava o megawatt há 10 anos atrás, podemos dizer assim, né, que eu acho que foi de 2009, 2019, 2007, 2017, e a gente vê que saiu de 200 e poucos dólares para $30, né, o valor do megawatt. Foi 2009 para frente. 2009 para frente, então. 2009 a 2019. Então, assim, a gente vê que em 10 anos o negócio baixou praticamente 90% do valor, né, a gente arredondando aí. Então, mas eu acho que se tiver em algum lugar esse dado, do comparativo do megawatt-hora de uma usina onshore com a offshore, eu acho que, de repente, poderia ser interessante para você colocar no seu trabalho. Acho que eu já falei.
falei dos impactos, eu acho que, assim, num geral, eu já falei, né, de todo o seu, essas questões pontuais do seu trabalho, né, mas, assim, em nada deixa de ser parabenizado o seu trabalho, né, tanto pelo tema, quanto pela escrita sua, e quanto pelo trabalho que você fez, né, pela análise que você fez. Muito boa, muito importante. Eu só queria agora perguntar uma coisa, assim, na página 55, deixa eu olhar aqui. Cadê a página? A 55. Você dá os pesos da... Na página 55. Não, tá errado. Página 55. 54, Jonathan. 54? 54, dá uma conferidinha aí. Finalzinho dela. Também não. É onde tem uma tabela. Tabela lá dos... Aqui. É 61. Eu tirei 55. 61. Você vem olhando... A gente vê os pesos aí, você disse que foi feito com base em 3 especialistas, né? Não sei até que ponto... Mas eu vi aí um item aí, né? A gente vê tudo 8, 9, 10. Aí tem um item lá 6, impacto visual, que como ela é offshore, né? Então provavelmente não tenha tanto impacto assim. E tem um outro impacto, aumento da turbidez da água, que ficou 7. Isso é algum preconceito? A água lá das praias de São Francisco? Talvez se fosse em Cabo Frio, esse item aí seria o peso 10, né? Com certeza. E eu acho até que por isso que o impacto visual foi pequeno, né? Pois é. De repente o impacto visual tinha que ser até invertido, né? Ficar mais bonito o negócio. Porque... Mas é isso, pessoal. Eu queria parabenizar aí pelo trabalho e muito bom, parabéns. Valeu, obrigado. Bom, João, obrigado aí. Suas considerações são boas, né? E depois eu faço um comentário geral, né, na minha vez, tá? Só para adiantar, eu vou passar aí a palavra para o professor Vitor, né? Beleza? Beleza, boa noite a todos. Zé Roberto, Luiz Fernando, obrigado pelo convite, por participar da banca. Eu que te agradeço. Como o Jonathan já falou, né, o trabalho foi muito bem escrito, muito bem organizado, né, foi uma leitura bem agradável, né, a gente não tem que ficar aquela hora o tempo todo revisando alguma coisa, né, Jonathan? A gente teve uma leitura bem fluida, né? As ideias bem organizadas, né, seguindo uma linha lógica. Eu só tenho pouca coisa para pontuar, algumas dúvidas mais para o final um pouquinho, mas senti falta só de uma lista de tabelas, né? Já que tem 3 tabelas no texto e a lista acabou não aparecendo aí. Deixa eu só olhar um outro pontinho aqui interessante. Fiz algumas observações, né, de referências e tudo, mas isso está no texto aqui, não tem problema, não vou ficar falando deles. Eu só achei interessante, né? Você relembrou quando você fez o histórico, né, das usinas, né, eólicas offshore. Você falou da primeira, né, que foi na Dinamarca, não é isso? Isso, na Dinamarca. Isso. Foi de 1991 e ela foi descomissionada em 2017. Você tem ideia do motivo do descondicionamento? Porque ela estava antiga realmente, ultrapassada, o que houve? Você tem alguma ideia? Cara, agora não me recordo. Mas eu fiz essa colocação da questão desse prazo, né, por curiosidade, mas ao mesmo tempo, se você olhar na figura 1, né, se você puder voltar lá, você faz uma comparação mundial, né, do número de parques eólicos que tem, tanto onshore quanto offshore.
né? É naquela figura do código de barras, né? Essa aqui, né? E essa usina ela foi descomissionada em 2017. Então, teoricamente, ela era para ela aparecer em 2001, 2002, 2003. Se eu não estou errado, não sei. Eu estou até em dúvida, né? E se ela foi descomissionada em 2017 e ela é de 91, ela tinha que aparecer aqui em 2001. 2001, 2002, e ela não aparece nesse momento. Sim, verdade. Aí eu senti falta disso aí, né? Eu fiquei em dúvida, pô, será que eu interpretei errado, alguma coisa assim, mas eu senti falta nesse gráfico. Sim, sim. E cara, figura 2, cara, eu não vou em todas não, tá? Tem figura pra caramba. É que na 2 aqui eu fiquei com uma dúvida também. Por quê? Eu imprimi em preto e branco, né? Então dei um mole danado, apesar que quando eu fiz a leitura aqui, baixei o PDF, eu fiz a leitura a interpretação das figuras pelo computador. E eu fiquei em dúvida, cara, porque aparentemente essa sequência de países que tem nesse slide, nessa figura, Reino Unido, Alemanha, China, Dinamarca, está seguindo um padrão de quantidade, né, de maior percentual para o menor percentual, aparentemente, né? Então, o maior percentual é o Reino Unido, com 33%, e não a China, como colocou e como está no texto aqui. Tá? Se puder dar uma olhadinha aí para alterar, né? Porque Beleza. é primeiro o Reino Unido, depois a Alemanha e depois a China. E posteriormente a Dinamarca. Aí quando eu percebi a sequência, depois Bélgica e tal, quando eu percebi a sequência, eu falei, opa, acho que no texto aqui Verdade, tudo certo. tá meio trocado, tá? Mas, pô, o trabalho, como eu falei, ó, muito agradável a leitura, mas como, pô, o trabalho tá muito bom e o objetivo, na verdade, do nosso encontro aqui é arredondar, né, tornar esse trabalho que já tá bom melhor ainda. Então, foi só, como o próprio Jonathan falou, né, pouquíssimas coisas observadas, pouquíssimos pontos observados. Aprendi bastante sobre vento, alta pressão, baixa pressão, deslocamento em encosta, deslocamento em superfície lisa, tem a questão da rugosidade, né, do ambiente, dando termo esse que você falou. Foi literalmente uma aula, né, que eu recebi. Aí, como eu não sou da área, eu fiquei com uma dúvida muito grande. Existe diferença entre cubo e rotor? É a mesma coisa ou não? Cubo e rotor? É quando você fala da estrutura dos componentes da turbina eólica de eixo horizontal, né, na página 40, você vem falando assim, na figura 19 é possível observar a turbina eólica de eixo horizontal, que é composta basicamente por 3 partes, rotor, nacelle e torre. Só que quando a gente olha a figura, não tem um rotor, e aparentemente me dá a sensação que você está querendo dizer que é o cubo, não tenho certeza. Eu fiquei com essa dúvida, tá? É o cubo mesmo? Que eu tive essa dúvida aqui. Rotor, nacelle e torre. Você está perguntando se rotor seria a mesma coisa do cubo. Cubo, é isso aí. Vitor, eu confesso que nessa parte eu não sei te dizer se seria uma... Eu acredito que sim, cara, porque com a imagem da próxima figura... Foi por isso que eu fiquei na dúvida, que eu vi a imagem e falei, poxa, não está aparecendo aqui, mas está dando destaque tão grande o cubo, né? Sim, Ou então sim. o rotor é a parte mais importante do cubo, não sei. Né? Eu Mas confesso que nessa parte também eu não saberia te dizer com exatidão. Não, tranquilo, tranquilo. É só porque eu fiquei em dúvida, né? Para de repente correlacionar os dois no texto, Aham. para não deixar essa dúvida aí para quem for ler. Sim, beleza. Vou acertar depois. Uma observação que eu ia fazer, o Jonathan já falou, né? Que é a questão do valor do megawatt, para a gente poder comparar, né? Que aparentemente um investimento aí na turbina, eu pensaria inicialmente que seria um valor muito maior do que você fazer a estrutura de sustentação ali, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa unidade onshore, né, que necessita de embarcação, a diária de embarcação eu sei que é uma fortuna, mão de obra, então, para a gente ter até essa ideia, né, de qual o que tem a geração de energia mais barata. Eu acho que seria realmente bem interessante essa comparação. E a princípio você olha, poxa, fundação, né, você preparar a base ali, a fundação para a turbina, a turbina em si, né? Poxa, teoricamente seria bem mais cara a turbina, mas a gente sabe que o ambiente que está sendo instalado é um ambiente bem mais complexo, né? Na metodologia, né? Eu sei que não era o objetivo de vocês, né? Mas de repente, né? Colocar um pouco da distribuição etária da população do município, né? Tanto distribuição etária quanto, de repente, o grau de escolaridade. Apesar que, infelizmente, né, pelo perfil da atividade, a gente não vai conseguir abranger uma mão de obra local com muita facilidade, né? Vai vir tudo de fora.
né? Então, como você falou ali, no trabalho, vai precisar de mudança de estrutura absurda. Né? A gente, não sei se o Luiz Fernando acompanhou a passagem da hélice aqui em Campos, foi uma loucura, né? Então, poxa, imagina esse transporte. Vai ter que usar bastante transporte marítimo mesmo. Para chegar com a hélice dessa lá em São Francisco vai ser uma loucura, apesar que já chegou, né? Deve ter uma rota para levar até lá, mas é uma coisa bem complexa. Ainda mais também que não tem uma estrutura portuária para estar carregando, né? Mas a logística para o município é bem complicado. Então, de repente, colocar a distribuição etária da população, grau de escolaridade, que aí você pode até pontuar como a contratação da mão de obra da população local, sendo um avanço socioeconômico legal, seria um ponto positivo, mas não foi abordado no seu trabalho já, né? Aí, como o Luiz Fernando mesmo falou, o Jonathan falou, você associar essa questão aí dar mais ênfase aos impactos, né? Que eu até tinha colocado também. Né? Você falou de todos, mas também achei que foi de uma forma sucinta. Né? Que sempre que a gente pensa em avaliação de impacto ambiental, vem na nossa cabeça que o meio ambiente vai estar sempre sofrendo, né? Vai ser sempre impacto negativo, né? Pode ser de maior ou menor proporção. Mas quando entra o impacto social e econômico para a região, vai ser muito grande. E geralmente esse impacto social e econômico vem através da geração de emprego, mas infelizmente não vai ser o caso da nossa região aqui, né? Mas você pontuou bem no trabalho a questão da distância da costa, né? E que aumentando a distância da costa, o impacto visual vai ser menor. Apesar de, para ser honesto, eu fui conhecer Gargaú para conhecer o parque eólico, que eu não conhecia. Eu falei, pô, agora já tem o atrativo da torre, vamos lá para eu conhecer. Então, de repente, não vai funcionar nem como um motivo para afastar aí o turista. Não, o cara vai, pô, eu vou lá que eu vou ver o parque eólico offshore, que, pô, eu nunca vi na vida. Pelo que eu estava pesquisando, isso depende muito da percepção, né, de cada um. Então, é um assunto bem polêmico dentro dos impactos. A gente pode até fazer o município pode até fazer uma propaganda, venha conhecer, você nunca viu, você não foi na Dinamarca, na China, no Reino Unido, então vem aqui em São Francisco conhecer, né? Então, eu sugeri só detalhar um pouco, né? Da mesma forma que o Luiz Fernando, que o Jonathan, meu amigo, desculpa, mas tá difícil, hein? Se for elogiar meu cabelo, o cabelo tá o mesmo, a memória é que tá pior um pouquinho, né? A Roberta Cox, né, contribuiu bastante com o seu trabalho, não pude ficar até o final, mas ela acabou sanando algumas dúvidas, e eu coloquei alguns pontos aqui também, só lembrando, né, da apresentação dela, que eu achei que foi perfeita, né, e tomara que agora errei, viu? Que o Luiz Fernando consiga trazê-la para o Conep, né, que eu acho que seria uma apresentação bem interessante. A questão da fauna, né, da escolha do local, influenciada por fauna, por localização, aquela coisa toda, uso do ambiente, né? A Marinha, junto com o governo federal e as universidades, fez um estudo há muitos anos atrás, né? Que era um projeto chamado Reviser, Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva. E nesse trabalho foi feito um mapeamento do Brasil, da costa brasileira toda, até 200 milhas da costa, e entre parâmetros físico-químicos, sedimento, foi feito um trabalho em cima da ictiofauna. Né? Então, de repente, tem um levantamento, a gente pode conseguir, lógico, com os pescadores, né? Mas tem também um levantamento de zona pesqueira do Brasil como um todo, com certeza tem de São Francisco também. Então, uma ferramenta dessa poderia estar sendo utilizada para ajudar a mapear, né, e a localizar esse tipo de empreendimento. Né? É um outro ponto aí para a gente estar utilizando. E uma dúvida, existe um parâmetro, né? Você usou a matriz SWOT, né? Então, pela sua figura, né, pelos seus resultados, a gente viu que tinha mais pontos positivos do que negativos. Então, como é que se diz? Está apto, vamos dizer assim, para a gente instalar um empreendimento no local. Existe algum valor limite? 50-50 ou 51 negativo já não funcionaria? Como é que funciona isso? Tem alguma referência? Eu não utilizei um valor limite, mas a ideia foi mostrar, né, que o ponto positivo ele teve um peso maior no final e que esses 45%, agora, não, aqui, 46,8, né? 46,8%, ele pode ser minimizado através das medidas de mitigação. Então seria legal se você detalhasse mais os impactos ambientais, né? E de repente colocasse os impactos socioeconômicos e ambientais, né? E colocasse também, eu coloquei até como sugestão,
de repente, colocar no item 4.2.2, né, que são as medidas de mitigação, você também compartimentalizar. Você colocar, por exemplo, medidas de mitigação socioeconômicas, ambientais, ou, sei lá, na avifauna, ou para as tartarugas marinhas e para cetáceos, enfim. Você separar um pouquinho, que acabou que ficou tudo numa sequência só. De repente, se vocês acharem necessário, lógico, né? Colocar algum tópico aí no meio para separar um pouco, até na sua apresentação você falou na vertical, você falou de todos de uma vez só. Mas se de repente você achar interessante no texto, né, no papel aqui, deixar dessa forma, de repente ficaria legal, ficaria interessante. Para o leigo, né? Só uma sugestão: colocar que a careta é a tartaruga marinha comum e que a nunca aprendo a falar, né? Dermocheres coriácea, né? É a tartaruga de couro. Né? Só colocar um nome popular também, né? Para quem não conhece. É a tartaruga, essa. Pô, qual o nome dessa aí mesmo? Não, pô, essa é a tartaruga comum, aquela que a gente vê em maior quantidade no ambiente. Essa é a de couro, que ela tem um tamanho maior, aquela coisa toda. De repente, só colocar o nome popular ali para o leigo, né? Quando de repente for ler o seu trabalho, achar mais fácil um pouquinho. E fiquei com uma dúvida, cara, na página 67, né, quando está falando aí, quando você fala das rotas migratórias, justamente antes dessa figura aí, você coloca assim, mais uma vez, não é crítica, é que eu não sei se eu interpretei errado, né, e se tiver algum equívoco aqui, a gente tem tempo de corrigir e deixar o trabalho redondo, né? Você colocou aqui, segundo Lopes, tal, a rota T1 representa o trajeto das fêmeas maduras. A rota T2 representa o trajeto dos machos maduros. A rota T3 representa o trajeto da tartaruga subadulta. E a rota T4 representa o trajeto de fêmeas maduras. Então, tanto a rota 1 quanto a rota 4 estão do mesmo, como é que se diz? Do mesmo estágio de maturação do animal? Sim, sim. Beleza. Sim, na época que eu estava fazendo esse trecho do trabalho, eu também fiquei com dúvida em relação a isso. Revisei e realmente ele tinha colocado assim. Então, beleza. Nessa fase aí de vida, eles podem usar as duas rotas. Cara, fora isso, só agradecer pelo convite, parabenizar. Pô, trabalho muito, muito importante, né? Como o Jonathan falou, questão social, econômica e ambiental voltada para a energia, né? É muito importante. A gente está vendo aí a bandeira vermelha 2, nível 2, que a gente está pagando aí, né? De conta de energia. É muito importante a gente pensar em diversificar, né, a matriz energética, e ao mesmo tempo levando em consideração as questões ambientais. Tá? Então, queria dar os parabéns aí pelo trabalho, agradecer pela participação e vamos arrumar um jeito de eu te mandar esse material aqui. Né? Não tem muita coisa não, mas se você quiser dar uma olhadinha, consultar alguma coisa, tá? Vou disponibilizar o material para você. Tá ótimo, Vitor. Pode mandar que eu dou uma olhada depois e eu te agradeço. Cara. Muito obrigado mesmo. Bom, obrigado, Vitor, né? Também suas considerações foram muito pertinentes, né? E assim, aí eu vou tentar, né, responder algumas questões também que o Jonathan levantou, né? Que você também levantou, Vitor. Mas assim, a primeira coisa dar os parabéns ao Roberto, né? Porque de fato é um tema novo, né? Aqui para gente. E vou mais além, né? É novo para o país, entendeu? É um tema novo para o país. Como o Zé Roberto comentou, né? Primeiro empreendimento offshore no mundo, em 91, né? Então, assim, não é tão velho assim, né? Agora, já aproveitando, tirando a dúvida de Vitor, em relação ao descomissionamento, eu não sei nessa usina qual era o tempo de vida útil, né? Então, provavelmente deve ter chegado nesse período. E aquela história, né? Em relação aos dados também naquele gráfico, né? Pode ser que a fonte onde foi feito o estudo não levou em consideração, né? Isso aí sempre tem esses ruídos aí, né? Os valores, né? Na base de dados de um de outro. Então, de fato, pode não ter aparecido. Mas, como estava falando, é um tema muito novo aqui para a gente, né? Muito novo. A eólica onshore já é nova para a gente.
né, como também o Zé Roberto falou, né, ela nasce aí em 2003, ela só vai aparecer de fato na matriz elétrica brasileira em 2006, né, assim, com maior, digamos, né, volume, né? Então, até mesmo a onshore é nova para a gente. A offshore, né, como ele também mencionou, agora que está chegando, né, estão chegando alguns pedidos, né, junto ao IBAMA, né? Então, assim, tá tudo muito novo aqui no Brasil. Então, o que a gente traz, né, eu até fiquei muito preocupado com relação a isso, eu falei, ó, vamos botar como um estudo preliminar. Por que preliminar, né? Porque, de fato, existe um conflito de interesses muito grande quando a gente pensa em um empreendimento desse, né? Então, é uma complexidade muito grande, né? E aí que é o nosso desafio, né? E aí eu agradeço o Zé Roberto, porque a gente só aprende, né? Na verdade, eu não ensino, eu acho que eu ensino 91% e aprendo 99%, entendeu? Eu acho que é isso. Mas, então, assim, como o Jonathan falou, de fato, a gente precisava nos aprofundar mais um pouco nas questões sociais, porque aí já é um outro universo, né? Então, de fato, você entrar nas questões sociais vai precisar de um bom trabalho em relação a isso. Então, na nossa estratégia, justamente, as considerações feitas por Jonathan nos auxilia, nos ajuda muito para um novo passo, né? Além da correção, da retificação do TCC, né? Um passo mais além da gente a gente se aprofundar no assunto e fazer um trabalho mais voltado para a publicação, né? Em uma revista, seja nacional ou não, né? Então, assim, de fato, a questão social a gente precisa dar mais uma afinada, né? Ambiental não, porque assim, ambiental assim, mais palpável para José Roberto, né? É muito mais fácil, de fato, né? O desafio talvez seja o social para a gente, entender o empreendimento, né? O que ele traz de vantagem e desvantagem do ponto de vista social. Então, de fato, a gente precisa dar mais uma refinada nessa vertente, né? Como eu sempre falo, né? Sempre comento, né? Essa relação ambiente, sociedade e economia, esse triângulo amoroso, né? Como todo triângulo amoroso nunca acaba bem, né? Tem sempre uma confusão, né? Então, de fato, você tentar equilibrar esses três lados aí é complicado. Então, a energia eólica offshore é um desafio enorme para o país, um desafio enorme para a gente aqui na nossa região. Por que isso? Porque até mesmo, né, Vitor, como a Roberta começou a comentar na semana passada, para quem claro, não estava na minha disciplina, né, na minha aula, semana passada, a Roberta Cox, na verdade, ela é coordenadora de licenciamento ambiental do IBAMA, justamente nessa área de portos e estruturas marítimas. Então, é ela, junto com a equipe, que está analisando todos os pedidos no país inteiro desses empreendimentos offshore. Então, ela comenta, né, ela fez, né, algumas considerações que até para a gente, aí Jonathan falou de brincadeira aí, né, a questão de São Francisco. Então, assim, de fato, tem diversos problemas que vão impactar no nosso litoral. Impacto positivo e negativo. O Jonathan falou da turbidez da água. De fato, eu acho que a gente precisa rever aquele peso em relação à turbidez da água do litoral de São Francisco, né? Se estivesse falando realmente de Arraial do Cabo, seria outra história. Mas vamos consertar esse peso.
Mas, e também concordo com o Vitor, quando ele fala, assim, o parque eólico talvez traga atratividade, né, para a região, porque, de fato, o onshore, né, mudou um pouco a cara do município e do litoral, né, de São Francisco, e não tem uma beleza, né, uma atratividade tão grande como o litoral do Espírito Santo, ou mesmo, né, da região dos lagos, né? Então, é um litoral mais simples, né? Então, o parque eólico dá um diferencial. O offshore, talvez, traga também um diferencial muito grande. Agora, o que acontece é que, de fato, vai ter, né, muito conflito. Por que isso? Porque você tem aí, além da rota de tartaruga e tudo mais, animais de grande porte, né? Baleias, se você pensar, Arraial do Cabo, que na verdade nós estamos discutindo um complexo que vai ficar na reta de São Francisco, mas a proposta não é só esse empreendimento offshore, né? Tem outros empreendimentos, né? Até o José Roberto falou aí, né? Que é o Maravilha, não é isso? Então, isso, Maravilha do Açu. Esse é do Açu. Então, que ele vai até Arraial do Cabo, mais ou menos, né, José Roberto? Se eu não me engano. Então, quando chega na região dos lagos, a coisa complica, porque você tem o turismo, tem navio transatlântico, né, passando, você tem as embarcações offshore, de fato, de apoio à Petrobras, tem as pesqueiras, né, tem baleia, né, porque é rota, né, tem uma corrente marinha que passa em Arraial do Cabo e Cabo Frio. Então, assim, é uma coisa que, de fato, precisa ser muito bem estudado, né? E falando do município de São Francisco, também concordo com o Vitor, que talvez, né, a população não seja tão impactada positivamente do ponto de vista da geração de emprego, porque, de fato, né, é uma mão de obra muito especializada. Então, talvez, né, a população de São Francisco não tenha isso revertido em benefício. Porém, aí você entra com ICMS, né, toda royalties ou coisas nesse sentido, aí sim o município ganha, né, e vai provavelmente ganhar um valor considerável. Agora, em relação à infraestrutura, vai usar o Porto do Açu, provavelmente, né, porque para dentro do mar, o Porto do Açu é a base mais próxima, uma vez que, só para que vocês tenham, né, os demais tenham uma ideia, né, os aerogeradores estão sendo propostos, como o Zé Roberto falou, de 12 mega, cada um, megawatts, né? Só para vocês terem ideia, o de Gargaú, cada um é de 1 megawatt, então é 12 vezes maior, em termos de potência, né? E é o tamanho que eu não lembro agora de cabeça, mas é bem maior do que o de Gargaú. Mais de 100 metros. Mais de 100, né? Isso de pá, né? Isso. Porque o de Gargaú são 40, né, de pá. Então, assim, se utilizar alguma rota terrestre, vai utilizar, talvez, chegando ao Porto do Açu. Talvez, né? Ou, se não, aí não sei, né? Aí depende. Mais para frente vai entrar para o navio mesmo, lá fora mesmo, e vai operar lá fora mesmo, instalar tudo lá fora. Então, assim, de fato, essa ideia de comparar custo é uma coisa muito interessante, como o Jonathan ressaltou, né? Só que temos que pegar referências internacionais. Aqui no Brasil não tem nada, né? Então, a gente vai precisar fazer um comparativo aí com os países, né, do norte aí da Europa, né? Aí sim a gente vai conseguir alguma coisa. Mas a ideia é muito boa. E o mais, né, para não me alongar, né, são 8h34, né? Eu só tenho a agradecer mais uma vez para aprender cada vez mais e obrigado a vocês dois também por nos ajudar, né, nessas considerações aí, tá bom?